invadindo o Ele estúdio. tá de férias, Falando né? que tem um, furo jornalístico. Então nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Zé Aldo. Somos 6, tá? É que o Cristiano fica aquela conversa, sabuguinho. E quando ele grita, ô Ana, me ajuda aqui. Parece que é o urso acordando, quando né? discorda dele, ô Ana. Não, e ele me xinga depois, né? Ele me xinga no almoço. Às vezes eu Na perco verdade, a companhia a única do que almoço. xinga ele aqui é tu, né? Talvez me falte algum parafuso pra xingar o grandão, não né? Não tinha me ligado que ele tava de férias e tal. Bueno, estamos então começando Ganhando o Jogo para o Banco Banrisul, Pix Banrisul, cliente PJ. Fazer o Pix. Tô fazendo Pix em todos os bancos. Que delícia agora. Então tá fazendo transações Sim, loucamente. Ontem eu fiz Pix a favor do Banrisul. Ah, olha. E na hora o Banrisul já me informou, ó, Exato. tem uma coisinha aqui. Esse é o bom do Pix, na hora que é na conta. Me lembro sempre, para nós aqui é uma coisa nova o Pix, mas, por exemplo, quando o Internacional vendeu o Pato para o Milan, o financeiro do Milan disse pro dirigente do Inter, é isso aí, tá tudo certo, posso apertar o botão? E eles fizeram um pagamento virtual pro Inter, um depósito, Olha. não sei como é que funcionou. Uhum. E o Pix agora é isso, né? Exato, agora não tem desculpa, né, pra parcelar o jogador, Sim. vai chegar daqui a uma semana, não, agora com o Pix vai lá, ó, na hora já tá na conta do clube. E basta ter dinheiro, é uma facilidade. Bem, estamos com... Ô Zé. Diz aí, Magno. Bom dia a você, bom dia aos nossos Prazer queridos tê-lo amigos. conosco, meu gordinho. O prazer é todo meu, Zé. Mas é o seguinte, você falou em Pix, acabei de realizar o meu primeiro Pix. Ó, Sim. Falavam E ontem é para aqui, uma né? situação, é para uma campanha maravilhosa que o Esporte Clube Juventude, através do presidente Walter Dalzotto Júnior, do seu departamento de marketing e comunicação, começou ontem em Caxias do Sul e, claro, vai abranger todo o país, todos aqueles que torcem ou que simpatizam pelo Juventude. A meta de R$1 milhão para trocar a iluminação do estádio Alfredo Jaconi. muito legal. É uma exigência da CBF, é algo para modernizar o Jaconi, que já tem uma das melhores iluminações aqui do nosso estado, não comparo com a Arena e Beira-Rio, que tem um padrão de Copa do Mundo nesse quesito. Mas Juventude busca se modernizar, justamente por estar em um grande momento na Série B, com a possibilidade muito real de estar numa Série A de Campeonato Brasileiro ano que vem, já disputa a Copa do Brasil com frequência. Então o Juventude iniciou essa campanha, a chamada Iluminar, e as pessoas podem fazer o Pix usando a chave iluminar@juventude.com.br. Uma chave aleatória. Isso, é uma chave lá no Pix. Sim, porque tem aquelas que são padrão, né? E-mail, CPF, qual é o outro lá? Telefone. O celular. Então uma chave aleatória. É iluminar@juventude.com.br. Falava mais cedo aqui com o Rafael Tomé, que é da assessoria de imprensa Juventude, nosso querido Cabide. Então isso é um e-mail. Isso, é um e-mail do Juventude dessa campanha. iluminar@juventude.com.br. Qualquer valor. A meta, R$1 milhão, 200 refletores de LED. Esse 1 milhão paga toda a reforma, mudança de estrutura e, claro, os novos refletores. Deu 10, deu 5, abraço. deu 50. Deu 50. Opa, 50. Então, o presidente Walter Dalzotto, nosso grande abraço, e todos aqueles que estão melhorando, fazendo Juventude crescer dentro e fora de campo também, viu, Zé? Valtinha, gente boa, deixa eu fazer uma... Tu é papada, Magno? Oi? Tu é papada, não? Sim. Porque eu sempre fui Caxias, mas eu sou daqueles caras que tenho carinho por mas não desprezo o adversário daquele pelo qual tenho carinho. Eu tenho um grande carinho pela Juventude e torço pelos meus amigos de lá. Então aí tá um exemplo do Magno. Caxias inteira que está nos ouvindo agora pode ajudar o Juventude. Não só Caxias, nós temos muitos torcedores de Juventude aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, no restante do estado. Então, isso é algo nacional. Segura um pouquinho, Magno, nós vamos ter que desligar. Tem alguma realimentação, algum caixa de som perto de um microfone aberto e a gente não está conseguindo manter no ar. Tá muito ruim o áudio tem uma interferência.
Mas é bacana essa ideia que o Magno acaba de nos dar essa informação. R$1 milhão para trocar a iluminação do Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi sempre foi tratado com muito carinho. É um estádio daqueles que a gente chega e está sempre bem cuidado, sempre tudo funcionando, sempre tudo limpo, tudo organizado, tudo. Eles fazem manutenção permanente no Alfredo Jaconi. Já conseguimos recuperar, ok? Bem, então estamos lá no home office com o Cristiano Oliveira, com o Orestes Andrade, com o Luiz Magno. Meu padrinho, tá tudo bem aí? O padrinho era o problema. O padrinho se atrapalha, às vezes aquela máquina dele derruba ele. Que foi, Cristiano? Que houve, cara? Vamos contar até 10 de trás para frente, de frente para trás. O home office começou em março, nós estamos quase em janeiro de novo. Mas as máquinas, sabe aquela? As máquinas. As máquinas dão. Quando eu era pequeno eu dizia as mânicas. Cristiano, bem, enfim. Estamos. Viu, Zé? Opa, voltou o Magno, então tá bom. Vamos lá. Assim, Zé, máquina, como é que falava, Oliveira? Mânicas. Fechei, eu não conseguia falar técnico, você é técnico. Mas até hoje, cara, eu tenho dificuldade, eu evito ao máximo falar uma palavra, que eu vou dizer agora só para exemplificar. A palavra, vamos respirar, exigência. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra que vocês não fazem ideia. E eu tenho com um jogador. Orejuela. Orejuela eu acho tranquilo. Esses dias eu fui falar, o Abel também nos liquida, né? O Abel escalou o Yuri Alberto na ponta. E ao invés de eu falar Yuri Alberto na ponta, eu fui dar uma floreada. E fui dizer Yuri Alberto aberto. Cara, saiu um Yuri Alberto Yuri Alberto, sei lá o que saiu, cara, uma coisa horrorosa. Mas era só dizer que o Yuri Alberto estava na ponta, era simples, mas não, fui improvisar e me lasquei, diria o poeta. Coisas que só acontecem com o José Aldo Pinheiro. Viu? A gente critica o Matheus, faz muita firula, e a gente também às vezes, né, escorrega nas firulas que a gente tenta fazer. Manda um recado assim, viajo no final do ano, será que dá? Pfeiffer me manda 8 interrogações. Eu tava pensando que tava falando com um amigo. Tu tava falando com o Pfeiffer. Então deve ter alguma coisa, né? Olha, tá trocando mensagem demais com o Pfeiffer. Então, são muitas informações do Grêmio. O Pfeiffer tá falando. Eu falei com ele agora, tem questão de 15 minutos, porque ontem no encerramento do programa, uma fonte me deu uma informação e eu a divulguei aqui. E o Vitor Rodrigues, da assessoria de imprensa do Grêmio, diz: Aldo, tua fonte tá errada, os caras te inventaram coisa que não existe, o presidente tá pedindo desmente, isso aí não tem nada disso e tal. E aí eu digo: Pfeiffer, me socorre com as tuas fontes, porque as fontes do Pfeiffer têm batido com as minhas. E o Pfeiffer diz: olha, Zé Aldo, até agora não tem nenhuma fonte das minhas que tá confirmando essa tua fonte aí. O que a minha fonte disse, só para quem não acompanhou ontem? Que a direção do Grêmio não estaria contente com uma certa pressão do Kahneman para fazer um pareamento dos salários dele com o do Jeromel. Eles têm uma diferença de tempo de validade de contrato, que o Jeromel está negociando uma antecipação para alargamento do contrato, que já é no período no qual o Kahneman já tem contrato, e o Kahneman estaria querendo uma equiparação, se houver a concessão de aumento no alargamento do tempo do contrato do Kahneman, do Jeromel também para ele, e que a direção não estaria contente com isso. Até agora só tem uma fonte bem confiável que me fez me trouxe essa informação, mas aí o Vitor me ligou ontem no final do programa e disse: Aldo, não vai nessa, não embarque, alguém que tá deixando mal aí, não confirma isso aí e tal. Então eu tô fazendo esse registro aqui, até porque é importante sempre a gente ter os dois lados. O presidente tá pedindo esclarecer, ele não tem nada contra o Kahneman, isso que estão feito os dois lados. Mas eu confio mais na busca da informação pelo repórter do que às vezes na versão oficial. Só que o Pfeiffer, há pouco falava com ele, tem uns 10, 15 minutos, ele dizia: Aldo, não tenho confirmação disso aí. Não tenho confirmação. Tem outros veículos dando, mas dando de outra maneira um pequeno problema com o Kahneman. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Kahneman não vem, né, num bom momento, né, perto do que ele tem entrega de qualidade. Não dá para se aproveitar e falar que ele tá se
reduzindo ou tirando, né, de campo toda a sua força justamente por causa de questão contratual. A gente já teve situações complicadas com o atleta anteriormente, né, e sempre querer equiparar o seu salário com o Jeromel, que é o seu companheiro. Então a gente coloca, né, essa ideia de que isso tenha acontecido não pode virar, né, agora um oportunismo. Claro, não vamos duvidar da fonte do Zé, mas pode também ser dependendo da situação, porque o Renato vem também substituindo, né, não escolhendo sempre Kahneman e Jeromel, e eu falo que um dia vai ter que acontecer essa transição, pelo menos vai ter que preparar os que estão aí em qualidade para não gerar uma cisão, tirar os dois, daqui a pouco os dois saindo do Grêmio, quem fica no lugar, né? Para não criar essa expectativa um pouco exagerada e o despreparo, porque vai ser muito alto o padrão que vai ser entregue na qualidade da zaga do Grêmio. O que nos alenta é assim, já que estamos tocando nesse assunto. Quando a gente fala sobre questão tributária, projeto na Assembleia, liga o vice-governador. Eu estou ouvindo vocês, isso é isso, quando eu estive lá fiz isso. A força da audiência da Rádio Guaíba. Nós estamos falando aqui sobre Grêmio, o presidente liga pro Vitor, o Vitor liga pra cá, diz, nós estamos ouvindo, não é nada disso. A nossa audiência tem um peso fabuloso, então a gente, nesse aspecto, fica muito lisonjeado. Mas a nossa responsabilidade é passar a informação correta. Tinha uma fonte, fiz a exposição do fato, se a direção está dizendo que não é disso e não há uma confirmação por outras fontes, então até prova em contrário vamos ficar com a versão oficial. Não tem problema nenhum com o Kahneman, ele foi preservado porque ele estava voltando, não estava bem, e a ideia era tê-lo inteiro agora para os confrontos com São Paulo. Isso. Como a gente Deixa eu... Não, desculpa, interrompi aí. Não, só pra gente trazer informação, né? Então o Jeromel se estrutura para uma renovação, mas até 2021 com contrato, e Kahneman até 2022, só porque ontem também tinha ficado essa dúvida, então, né, sanada essas dúvidas relacionadas à renovação. A negociação do Jeromel não houve desmentido, então ele está negociando mesmo. Então, para resumir, a gente remoeu, voltou, foi para um lado, foi para o outro, e no fim das contas era aquilo que a gente dizia ontem: o Kahneman não jogou em Santos contra o Santos porque o Renato não quis. Nenhuma outra explicação. O Kahneman não estava machucado, não tem questão contratual, não é por causa da cor dos olhos, não é porque isso, é porque o Renato não quis. Eu tô de novo batendo nessa tecla. Embora esse ano eu esteja vendo, todos nós, por conta das redes sociais e interatividade da rádio, os torcedores do Grêmio perdendo um certo encanto com o Renato também. Renato é um grande ídolo do Grêmio, está numa estátua no Grêmio, sempre vai ser, mas ele não é incriticável. Então, quando o Renato comete um erro, quando o Renato faz uma babada, como ele fez semana passada, parece que tem gente que ainda coloca uma redoma em volta do Renato, como se fosse impenetrável, como se o Renato fosse incriticável. Renato tirou o Kahneman contra o Santos, foi uma bobagem extraordinária. Ah, não, tem alguma coisa. Foi o contrato, ou porque o Kahneman mudou a cor do olho, ou porque ele não acordou bem, ou porque ele estava gripado, ou porque o David Braz ganhou na Mega Sena, ou porque isso, ou por... Não. Não tem papo furado, não tem meias palavras. O Kahneman não jogou contra o Santos porque o técnico Renato Portaluppi não quis. Tem que deixar isso bastante claro, porque senão o torcedor começa, porque o David Braz isso, porque a saída de bola aquilo, porque o contrato isso, porque o contrato aquilo, porque acordou não sei o quê, porque veio, não tem explicação furada. O Kahneman não jogou em Santos porque o técnico Renato não quis. Vamos parar de passar o pano pro Renato também. Inicialmente até a gente tinha falado, né, da questão do exame, que teria mostrado que ele teria uma propensão então a ter uma lesão, a ter um problema físico, um desgaste, mas como a gente também trouxe essa informação, né, não confirmado que seria por uma questão de saúde, questão física, que teria impedido então o Kahneman de atuar contra o Santos. Oi, bom dia. Bom dia. Eu vou falar mais baixinho assim, porque ontem eu não vi que minha voz estava pior, melhorou, tomei umas coisas pra tirar, né? Tirar o que tava dentro. Os pectorantes. Aquela coisa horrorosa. Tirar o que ainda tá tirando o que tava dentro. Cara, toma um litro de água bem gelada, mas assim, ó, quase em estado sólido. Sim. Que vai te arder de uma maneira que parece que tu vai morrer. 2 horas depois tá resolvido o problema. Mas... Não sei se algum médico vai autorizar o que eu tô dizendo. Eu acho que não, tá? Mas enfim, é um método meio arcaico. Não, mas, tá enfim, de boas, comigo tá às de vezes boas. funciona. Tá de boas. Aí no domingo eu tava todo entupido fazendo aqui os programas. Aí ontem piorou, não conseguia falar. Fiz o teste rápido, tá?
Fiz o teste rápido, deu negativo. Obviamente deu negativo, senão não estaria aqui. Imagina o cara falando assim. Pagou 100 pila também, não? 100 e poucos. 109, aquele do dedinho? Do dedinho. Eu fiz esse troço também. Deu negativo, não tive, não tenho, tá? Tanto que eu melhorei. Nada que um bom sono também não ajude, minha voz já tá um pouquinho mais de volta. E junto-se a isso um problema que é a gente se acostumar, né? Isso é brabo. A gente começar a cair a ficha de que meu cachorrinho de 14 anos já tá na finaleira. Isso é uma tristeza, cara. Tá louco. É a pior coisa aqui. Isso é brabo. Nós temos lá uns exemplos de companheiros que são... Tem que fechar o microfone. Gente, mas de novo, gente, cara, olha só, mesma coisa. Olha só, se não colaborar, a gente vai tirar, tá? Por favor, a gente já tem o costume aí de fazer um tempão, tá voltando totalmente com volume alto. Por favor. Vocês lembram do sofrimento do Cristiano Silva? Cristiano é todo firme, todo duro, passos de militar, não sei o quê. A cachorra dele tava na finaleira e ele tava tendo que dar morfina, algumas coisas. Ele passou uns 15 dias mal sofrendo aqui na rádio. O grandão só se faz, né? Tem o coração do tamanho, né? Ontem caiu a ficha. Esse domingo caiu a ficha, na verdade. Nós te compreendemos, relaxa aqui. 14 anos, né? O Zeca convive comigo há 13, tem 14, convive comigo há 13. E aí já vê ele com dificuldade de andar. Eu acho que ele vai viver mais, tá? Mas ele vai viver naquelas condições sem andar e tudo mais, é brabo. É brabo ver ele. Tem que adaptar, né, cara? Tem que adaptar, hein? Ouvi o grito da mãe. A mãe trabalha aqui também, tá, gente? Não vai nada, para de falar bobagem. Tomara que não. Torço tanto quanto tu. Enfim, isso é assunto particular. Mas, cara, eu vi várias coisas no fim. Eu tava ontem querendo participar do programa, a gente fica meio ansioso. E eu não consegui. É verdade, tinha tanta coisa que vocês falaram ontem e tanta coisa importante para se dizer sobre diversos assuntos, né? O Kahneman era um deles. Vocês falaram ontem sobre o Gerson. Falaram sobre o Mano Menezes. Imagino que o Oliveira deve ter falado sobre o Mano Menezes ontem. O Oliveira que não é muito fã do Mano Menezes, digamos assim. Eu acho ele superestimado só. Eu acho ele... Eu acho que a palavra se aplica ao momento, tá? É decepcionante e decadente. Depois eu vou explicar por quê, porque, enfim, eu conheci o Mano há muito tempo. Eu acho ele decepcionante e decadente. Essas palavras são bem próprias para o momento. Mano é um cara que mudou, cara. Mas enfim, não é um assunto Mano Menezes agora. Depois eu quero falar sobre isso depois do meio-dia. Mas já que abrimos com o Grêmio, e o Grêmio tem um desafio muito importante amanhã, que parece bem mais frio que o jogo contra o Santos, tá? Bem mais frio. Eu vi a expectativa, a gente tem um termômetro hoje que não é o termômetro da rua. O termômetro é visto na rede social, tá? E o jogo contra o São Paulo tá muito mais frio do que foi o jogo contra o Santos. Não sei se é porque um é Copa do Brasil, outro é Libertadores, mas eu acho que a relação maior se dá por conta do 4-1 tomado, da goleada sofrida, da falta de vitórias já no Campeonato Brasileiro e especialmente da falta de desempenho dentro deste campeonato. O que eu observo é um confronto que se imagina mais difícil, tá? Eu não acho que é mais fácil. O São Paulo é mais time que o Santos. O Zé Aldo tem uma perspectiva otimista de um 0-0 que o Grêmio deveria ter vencido na pior arbitragem que eu vi nesse ano, do Rafael Trace, e que eu coloquei aqui que o São Paulo joga e deixa jogar. Não, mas tem uma coisa. Diferente do Santos. Mas tem uma coisa. Se maneia, mudou, espera e te mata. Mas mudaram algumas coisas e eu vou te explicar onde... Mudaram bastante, né? Trocou toda a zaga praticamente. Trocou o volante, trocou todo mundo. Vou te colocar por que mudaram algumas coisas, por que mudaram as estações e nada mudou. Bom, no caso do jogo contra o Santos, mesmo depois de um resultado que não foi um resultado de vitória, foi 1-1 na arena, tu tem efeitos psicológicos no jogo, né? Um gol no final do jeito que foi é um gol de esperança. Eu lembro, pessoal, que no confronto Inter e Boca Juniors, vocês perceberam que o otimismo que se tinha, e se justificou, porque o Inter faz uma grande partida e leva para os pênaltis, mas o otimismo que se tinha foi por conta de um lance só.
E não foi no Inter e Boca de casa. Foi no gol do Peglo no Mineirão contra o Atlético. Isso deu esperança pro Inter e Boca na volta. E deu confiança. Como deu esperança pro torcedor o gol contra o Santos, o gol de pênalti, num jogo que o Grêmio não jogou nada. Porque se fosse só a atuação do Grêmio perdendo por 1-0, a esperança seria outra. E o Cuca falou numa entrevista porque no coletiva, futebol... Oliveira, que tu elogiou a entrevista coletiva do Cuca, aquela entrevista pós-jogo foi um negócio muito sério que ele falou e a gente não se deu conta. A gente falou menos sobre isso. Ele disse o seguinte: cara, meu time entrou ligado pra caramba também por causa do gol tomado pelo Diego Souza. Se fosse 1-0 lá, eu acho que a gente entraria diferente pra administrar, pra controlar. Aquele gol deu Ele pra falou gente. isso? Ele falou. Ele falou mais, ele falou Ele disse entendido. que na hora do gol... Não tinha Ele entendido disse- por que Deus fez aquilo. Isso. Isso, ele disse que na hora do gol de Porto Alegre ele lamentou, mas que depois ele entendeu que aquele gol foi muito importante para que os jogadores entrassem mais ligados no jogo seguinte. Exato. Aquele gol acendeu um alerta. Aquele gol, mais do que mostrar para os gremistas que era possível e que não estava perdido, na verdade o efeito foi contrário. Ele serviu de alerta para o Santos. E sabe que é exatamente por isso, claro, guardadas as proporções, que eu não faço terra arrasada no Grêmio e que eu não acho que o 4-1 que o Grêmio tomou do Santos vai se refletir no jogo de amanhã. Eu acho que são jogos totalmente diferentes. São adversários muito diferentes. Eu não trato como um jogo mais fácil, outro mais difícil. Para mim, não é nem esse o termo. Eu trato como um estilo de jogo. O estilo do Grêmio... Vamos tirar Grêmio, tá? Vamos pegar aqui, ó, Renato e Cuca. O estilo do Renato, o estilo de jogo que o Renato gosta, tem imensas dificuldades de encaixar contra os times do Cuca. Tu quer a prova disso? Grêmio e Santos não foi uma prova. Pega o histórico que o Eurico trouxe dos confrontos do Renato contra o Cuca. Se não me engano, uma vitória do Renato, acho que 6 ou 7 empates, 10 vitórias do Cuca. É assim, é um absurdo a vantagem do Cuca para cima do Renato. E se você pegar Renato versus Fernando Diniz, ou Grêmio versus São Paulo, podendo pegar aquele jogo do Morumbi até como um exemplo isolado, porque de lá para cá o São Paulo mudou bastante, o Grêmio também, você vai ver um jogo por característica que o Grêmio pode encaixar mais do que encaixou contra o Santos. Eu não acho que é questão de ser fácil ou difícil. Eu só vislumbro ou projeto muito mais, eu não queria usar facilidade, mas não me vinha outro termo na cabeça, probabilidade. Eu vejo com mais probabilidade o jogo do Grêmio encaixar contra o São Paulo do que eu via contra o Santos. Não pegando aquele 4-1 como terra arrasada e achando que o Grêmio vai tomar mais 4 agora meio de semana. Eu acho que não é por aí. Eu só vejo esse esfriamento, tá? A partir de algumas coisas que aconteceram. Obviamente a eliminação é a mais impactante. Já há 4 partidas o Grêmio não vence. São empates contra Goiás, pior time do campeonato, e Sport Recife, que é um time também que está próximo da zona do rebaixamento e é bem inferior. O Grêmio de 6 pontos com o Santos só ganha 1 e sofre um 5-2 no agregado. E enfrenta o São Paulo, que está em ascensão. Eu acho que por questão de estilo de jogo também, o Grêmio tem muita dificuldade contra time que morde, tá? Pra matar o Grêmio é só tu fazer bloco alto, matar os volantes, neutraliza a saída, neutraliza a base da jogada e inviabiliza. Por quê? Porque o Grêmio não tem zagueiros construtores. Se tu levanta a tua marcação, marca saída dos zagueiros e marca origem, base da jogada, o Grêmio não consegue fazer as coisas, a não ser em esticadas para os 2 ponteiros, coisa que o Grêmio não conseguiu fazer. Mas o Santos não matou o Grêmio assim, né? No meio de campo matou. O Santos matou o Grêmio, atraindo o Grêmio e jogando no espaço. Isso depois. Não, os 15 minutos iniciais que definiram o ritmo da partida. O que definiu a partida foi marcação alta e. O Grêmio não conseguiu se organizar, então ficou perdido. O Santos tem 3 chances em 5 minutos. Um gol que é marcação alta. O Jean-Pierre não erra sozinho pro David Braz errar sozinho também. Tem um cara ali enchendo o saco deles. Pressão. Marcação alta. Matheus Henrique dribla dentro da área, tem um cara pra roubar a bola.
Tem um outro lance. Os números. Tem outro lance, Magno, que é uma defesa do Vanderlei num chute de perna direita do Marinho, que é baseado em marcação alta. O Santos fez 4 gols de formas diferentes, verdade. Marcação alta, atração para contra-ataque, bola no Lucas Braga, cruzamento, Marinho finaliza, bola parada, escanteio, cabeçada não, aquele chute de chapa do Caio Jorge, a bola bate no travessão e entra, e uma construção, que é o último gol marcado pelo Laércio. São 4 modos diferentes. Foi escanteio, não foi? Não, mas a bola sai da direita e aí tem toda uma circulação, não, é um cruzamento alto, não é escanteio, daí tem um cruzamento e tem... Não, o Cuca ele coloca o Laércio quando o Renato bota o Matheus Henrique de quarto zagueiro. Isso aí. Com 1,70m, e o Laércio com 1,90m sobe sozinho, né? Mas o que desconcertou o Grêmio, que pra mim definiu o marcador, que é aquele início, que o Grêmio ficou tonto, perdido, não é só a atração para contra-atacar. Isso é depois. É a marcação alta que tonteia o time do Grêmio. Pode perceber, o Inter... Tanto que no início do jogo o Grêmio tenta respirar, propor, se acalmar e se organizar. O Santos não deu esse tempo de raciocínio pro Grêmio. Talvez no único tempo de todos os Grenais em que o Inter tenha sido bem superior ao Grêmio, não adiantou muito, porque o Inter não venceu o Grenal contra o Grêmio, mas enfim, mas no único tempo o Inter entortou o Grêmio por conta da marcação alta. E o maior chocolate histórico que pra mim o Grêmio toma os 2 maiores chocolates que o Grêmio toma de 2015 pra cá são o Flamengo, marcação alta total, o Grêmio não respirou, e sem dúvida alguma ainda na era Roger, Rosário segundo Central. tempo, né? O Cuca fez 5-0 o jogo todo. O jogo todo. O Galhardo disse o seguinte, que o melhor time que ele tinha visto marcar o Flamengo era o Grêmio, do primeiro tempo, no Maracanã. E o primeiro tempo do Maracanã, o Grêmio perde um gol em cima... O Inter marcou melhor que o Grêmio. O Grêmio perde um gol em cima da risca da pequena área e não abre o placar. E neutraliza o Flamengo. E aí, aos 28 do primeiro tempo, por aí, o Grêmio começou a desandar, porque o Grêmio tem um problema de perna. Gente, peraí, o jogo de Porto Alegre foi 1-1, o Flamengo errou gol aos borbotões, teve 2 ou 3 anulados. 3 anulados. O jogo de Porto Alegre já foi um massacre. Pra mim, o Inter, pra mim, o primeiro tempo... E pra fechar do Cuca, tá, rapidinho, o Cuca fez nessa comparação com o Rosário Central, eu falei isso várias vezes na jornada, o Cuca fez algo muito parecido com o Grêmio, que o Eduardo Cudê fez com o Rosário Central lá contra o Roger. Ele pegou o meio-campo do Grêmio. Não chegou a ser uma marcação individual, porque quando eles trocavam de setor, o do outro setor marcava. Mas Alisson, Jobson e Sandri, cada um deles pegou de perto Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. E quando o Grêmio ficou... Não jogou bem, ninguém jogou bem, né? E aí aconteceu o seguinte, o Jeromel e o David Braz foram os responsáveis por sair jogando. O Jeromel tem um bom passe de saída, um passe que quebra a linha, mas o Jeromel dá a bola num atacante, num meia, marcado por 2 próximos, não vai ter sequência jogada. E aí o Santos, com a sua linha de defesa, voltou para evitar o lançamento longo, uma bola em profundidade, ou para Pepe ou para Luiz Fernando. O meio-campo do Santos pegou 1-1 o meio-campo do Grêmio e sobraram os zagueiros. E a impressão que eu tenho, que eu tive comentando o jogo, é que o Renato não entendeu isso. Tanto é que ele volta pro segundo tempo com o Pinares, que nada ia mudar. Não era jogo pro Pinares. O Cuca disse o seguinte, os zagueiros podem construir. Eu vou matar esses 3 aqui, eu vou fazer encaixe. É bem simples, é 3 contra 3, encaixe. Eu vou pegar, cada um pega um, né? Inviabiliza a saída, empurra eles para mais perto da defesa. Já tinha feito isso aqui em Porto Alegre, só que era o Maicon que estava no jogo. Empurra eles para perto da defesa, deixa o zagueiro construir. E o que o Grêmio vai ter que fazer é uma espécie de jogo direto para as pontas. Por isso. Só sobre o jogo contra o Flamengo para mim sim mata o Grêmio. Para mim foi um chocolate aquele jogo, o 5-0, tá? Sim, mas nós estamos falando de dentro do próprio jogo tem 2 momentos bem distintos. Eu acho o começo do jogo, que até não é só o Zé Aldo que falou. Eu acho que era uma questão de uma observação do Galhardo, técnico do River. Que o melhor encaixou marcação naquele time do Flamengo, que atropelava todo mundo, foi o Grêmio nos minutos iniciais do primeiro tempo. Na minha opinião, quem melhor marcou aquele Flamengo foi o Inter no primeiro tempo do Maracanã, time do Odair Helman.
E aí tem a questão da confiança. Marcou Beira-Rio tanto, também. neutralizou tanto, pode ser também. Neutralizou Cara, tanto. sabe o que é curioso nisso aí, tudo? Oliveira, e aí se sentiu confiante para se mandar para frente, o Edenilson perde aquela bola e aí tem a fatídica substituição do Cuesta pelo Sarrafiore, que para mim foi um grande erro do Odair, e ali escancarou a coisa, mas o Inter estava neutralizando o Flamengo melhor do que o Grêmio. O Grêmio tem muito problema quando tem marcação alta, muito problema. Para mim não foi o Inter, é que a gente se prende ao resultado. Para mim quem melhor marcou o Flamengo foi o River. Foi o próprio River. O River atacou, Só que aos 44 do segundo tempo, o zagueiro que era o melhor em campo, aos 44, aos 47 do segundo tempo, o zagueiro que era o melhor em campo faz 2 bobagens, o Prato entrega a bola e o Gabigol faz 2 gols espetaculares. Nos acréscimos do segundo tempo, uma virada histórica. Mas até então, a gente estava na transmissão do jogo, o Gajardo estava dando um nó no Jorge Jesus. Ele tirou O Jesus reverte a hora que ele bota o Diego e ganha um a mais no meio campo. E aí o Diego começa a administrar. Ele tirou o enlace, ele tirou a funcionalidade dos volantes do Flamengo, que com o Gerson o tempo todo abastecia atacantes velozes, e o Flamengo não tinha a chegada dessa bola. Durante uns 60 minutos o Gajardo deu um nozinho bem dado no Jesus, e o Jesus reverteu esse nó quando colocou o Diego. Ali ele quebra a linha de marcação do River. Mas voltando ao Grêmio, o Grêmio que a gente viu contra o Santos, e voltamos a ver o Grêmio no final de semana contra o Sport, tem sido um Grêmio trotador. Não é um time com explosão coletiva. Ele tem uma explosão que é de natureza pessoal, individual, do PP ou do Ferreirinha. E só. Mas o time coletivamente não tem uma explosão, ele não reage em velocidade, ele tem uma lentidão de movimentos, uma previsibilidade, um burocracismo naquele jogo que facilita a ação defensiva do adversário. E o Santos percebeu isso com clareza. Então, esse é o grande desafio do Renato, essa é a grande mudança que ele tem que propor. E eu não sei se ele vai conseguir nisso numa semana. É bem verdade que o São Paulo é diferente, o São Paulo joga e deixa jogar. O Santos atraiu o Grêmio para um jogo em que ele encontrava espaço para o tempo todo fazer a velocidade. Não foi assim o jogo todo, Zé. De novo isso. O Santos inicia com marcação alta. Não, o Santos alta. não só fez isso aqui, como fez no jogo anterior do Brasileiro, fez com o Inter e faz com todo mundo. É o jeito do Santos jogar. Mas começou com marcação alta, começou para definir, houve alternância de modo de jogar na própria partida. Não foi só, não resumiu só esperar o Grêmio para contra-atacar. Não, o Santos faz isso com todo mundo, né? O Santos usa aquilo que ele tem de melhor, que é a bola longa no Marinho e um adversário aberto. Eu acho que algo que também diz muito a respeito do trabalho do técnico é essa preparação para o esquema perfeito como anular o Grêmio. Eu acho que o Renato vem pecando e ele já teve momentos em que é muito previsível, como o Zé falou, o jogo, o estilo, a maneira. É difícil tu mudar essas peças em um time que vem jogando há muito tempo da mesma forma. Então, quando a gente pede para fazer essas alterações para os jovens e principalmente gerar mais criatividade, rapidez, não ser tão objetivo e pragmático, mas ser mais ousado, achando os espaços durante a partida, eu vejo que isso é um problema pro Renato, dar essa liberdade pro seu elenco de abrir mão do seu pragmatismo, tendo uma jogada específica. O que eu vejo que o Cuca e o técnico do São Paulo, né, eles podem, que são técnicos mais, eu não digo com clareza de visão, mas eles se preparam pro confronto, eles têm esse estudo técnico, conseguem rapidamente, com as ferramentas que tem, matar o jogo do Renato. E o Renato não consegue se reinventar. Tem uma diferença do pensamento do Cuca. Imagino, né? Tudo é aqui uma suposição. Projeção, claro. Acho que tem uma diferença do pensamento do Cuca para enfrentar o Grêmio pro pensamento do Diniz para enfrentar o Grêmio. O Cuca pensou o jogo como: vamos matar o Grêmio. Uhum. Vamos anular o Grêmio. No início, vamos matá-lo de... A utilização do tripé, e nisso, foi bom o Soteldo ter ficado de fora, tá? É louco que eu vou dizer, mas foi bom. Por quê? Porque ele colocou na ponta um cara mais forte, mais físico, e que vai arrastar mais o jogo, que é o Lucas Braga. E ele conseguiu viabilizar um tripé no meio de campo. Um tripé. Pituca, Alisson, né? Cada um num jogo. Jobson e um destaque do confronto. Destaque do confronto, papel que eu chamo de papel comovente, que é o cara que se desdobra, chamado Sandri. Que foi o que os europeus também chamam de todo campista nesses 2 jogos, tá? Excelente jogador. Excelente. Eu tinha visto ele numa seleção, uma dessas aí que eu gosto de ver, me esqueci qual. Sub-17, eu acho. Excelente jogador. O que o Gabriel Menino fez no jogo Inter e Palmeiras domingo aqui, só não foi goleiro. Mas aí, só que o Sandri teve companhia e o time jogou melhor, né, Magno?
Não achei que foi uma boa atuação do Palmeiras. Embora o Gabriel Menino seja bom jogador. Então, o Cuca, ele pensou, vou anular o Grêmio. O Diniz eu não sei. O Diniz eu já acho que o pensamento é, vamos jogar contra o Grêmio. E talvez... É exatamente por isso que o Grêmio passa a ter um outro tipo de possibilidade contra o São Paulo. Essa dificuldade do Grêmio contra o Santos, quando o Cuca fala naquela coletiva que eu elogiei, que o Santos foi muito humilde, foi um time de guerreiros, é claro que ele está um pouco jogando para a torcida, mas ele está coberto de razão. Parte da humildade do Santos se dá justamente por esse pensamento. Quando ele olha o seu time, quando ele olha o Grêmio e fala, gurizada, meninada, moçada, lá sei eu, os caras são melhores. Ou a gente joga desse jeito aqui, ou os caras vão nos ganhar. Então vamos fazer assim, o Alisson, e a partir daí foi moldando o seu time conforme o Grêmio. Moldando não é esquema tático, o esquema ele manteve o que ele vem usando desde que assumiu o Santos, tá? Agora, ele moldou característica, o meio-campo morder meio-campo, meio-campista pegar meio-campista, individualizar a marcação no meio-campo, o que não é estabelecer marcação individual o tempo inteiro, mas é assim, ó, chegou no teu setor, parceiro, esquece a bola e cola no cara. Mudou de setor, o cara do outro setor esquece a bola e vai no cara. Pegando o meio-campo do Grêmio, não é à toa que Matheus Henrique e Jean-Pierre fizeram seus piores jogos com a camisa do Grêmio. Isso tem uma explicação, é o Santos. É aquilo que eu dizia do jogo final de semana. Os paulistas dizendo com razão que foi o pior jogo do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, isso tem uma explicação. O adversário, o Inter, que marcou muito bem. Então é essa humildade que o Cuca teve na hora de pensar, de moldar o seu time conforme as necessidades do jogo e as características do Grêmio. Eu não sei também, e até acho que não, para seguir nessa mesma linha, acho que o São Paulo não vai ter. Acho que vai ser o contrário. Acho que o São Paulo vai dizer o seguinte, olha só, nós estamos jogando desse jeito, está dando certo desse jeito, vamos jogar desse jeito, o Grêmio que se ajeite. É mais ou menos por aí. E o São Paulo deve ter o Luciano de volta, que vai ser um grande acréscimo. E depois do intervalo eu quero falar sobre o principal perigo que o Grêmio vai ter, que na minha opinião são os 3 jogadores de frente. Um jogador recuperado e reabilitado e que tem a seu favor a lei do ex, tá? E outros 2 que na minha opinião são as 2 das principais revelações do futebol brasileiro nesta temporada. O Orestes já conseguiu... Os números, viu, Zé, do Cuca com o Renato, são 23 jogos, 13 vitórias do Cuca, 7 empates, 3 vitórias do Renato. Isso por Botafogo, por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Coritiba, enfim, todos os times que eles treinaram nos últimos 20 anos. Só para saber se ele tá conosco, o Orestes conseguiu se... Não, o Orestes não tá. Tá, caiu o Orestes. Tava com problema na... Então vamos fazer um intervalo. E a gente retoma em seguida o Ganhando o Jogo. Ganhando o Jogo é do... Vamos lá de novo, faz direito. Com calma. O Orestes está com um problema no satélite, temos que verificar. Já voltamos em nome do Banrisul. 11 da manhã, 44 minutos. Estamos aqui pela Guaíba, ganhando o jogo. Ganhando o jogo é do Banco Banrisul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa 0 até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. Aproveite. Bom, eu quero dar um recado agora da FTEC Centro Automotivo. Era para mandar uma mensagem pro meu amigo Rafael lá da FTEC há pouco. Eu mandei pro outro Rafael, pro Pfeiffer, que não entende nada de mecânica, de consertar carro, de trocar bateria, nada, não tinha nada a ver com a mensagem. Meus amigos lá da FTEC tem troca de óleo, aí sim, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, o ouvinte da Rádio Guaíba, identificado conosco, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br, o atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia e aos sábados das 7h30 até às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Vai fazer também um Pix lá pro Juventude, Guimarães? Vai fazer, Ana? Eu vou, claro, ajudar. Claro. Qualquer quantia, né, gente? Sim. Do 5 ao 100. 200 refletores de LED, 200 refletores de LED, R$1 milhão. Iluminar@juventude.com.br para quem quiser fazer o Pix, ajudar o papo,
que vai estar na Série A em 2021. Eu já fiz uma promessa mental aqui, se aquele meu cliente assinar o contrato hoje, fizer aquele pagamento adiantado, eu vou ajudar a papada. Ô Zé, ninguém me ajudou aqui, eu não tenho cliente nenhum, só tô gastando com os gatos, inclusive ontem R$140 em vacinas pro Bessias e fiz o Pix igual. Não fica esperando o dia 29, Zé. Mas tem o final de ano, tem presente das crianças, aquelas coisas todas. Então vamos, já abri meu coraçãozinho, é completamente grenar, mas a papada não tem meu carinho também, e se eu puder vou ajudar sim. Vou fazer um pique. Aliás, é uma coisa, já que nós falamos do Juventude, o Brasil de Pelotas ontem foi, né? Conseguiu uma vitória extraordinária, uma vitória assim, é claro, falamos as pretensões de cada clube, né? Não vou comparar o Brasil de Pelotas com o Liverpool. O Brasil de Pelotas tem como objetivo principal não ser rebaixado para a Série C. E a vitória de ontem foi fantástica, foi fora de casa contra o Paraná, confronto direto. O Brasil ganhou por 1-0 e agora o Brasil respira de forma bem tranquila para esse seu objetivo, que é se livrar do rebaixamento para a terceira divisão. Ele abriu 8 pontos de vantagem para o primeiro rebaixado, restando ainda 8 rodadas. Tirar 1 ponto por rodada é bem complicado, tem vários times entre o Brasil e o primeiro rebaixado, então dá para dizer que o Brasil, nas 8 rodadas que faltam, se conseguir, 2 vitórias, o Brasil consegue escapar da terceira divisão. Ele tem 40, iria para 46, aí sobra até um pontinho, né? Depende, porque até mais, porque nesse ano o corte para rebaixamento na Série B está menor. Pelo menos por agora, eu fiz a conta, agora eu esqueci, se não me engano, são 43. Mas assim, 2 vitórias é para respirar, tá? Com mais 2 vitórias em 8 jogos, esses que faltam, o Brasil pode respirar tranquilo, que se mantém na Série B do ano que vem. E aí seria legal, né? O Brasil conseguir se manter na Série B, o Juventude já abriu 2 rodadas de vantagem pro pessoal que vem atrás nessa briga aí por G4. Então seria muito legal ver o Juventude subindo e o Brasil conseguindo se manter na Série B. Joga hoje 4 horas a papada contra o Operário. Chance de vitória, mais uma. Mas é lá, né, Magno, esse jogo é na casa do adversário. Mas nós vamos lá, peitudo, topetudo, e vamos ganhar, né, Magno? Não vamos... Isso, é lá em Ponta Grossa. Não o Operário é um dos times que briga ali com o Brasil e tantos outros, né, contra o rebaixamento. Faz uma campanha bem, não chega a ser abaixo da média. O Operário se imaginava isso mesmo, meio de tabela. Mas ele tá ali por 13º, 14º. O Operário é jogo pro Juventude ganhar. Atrás do Brasil tem outro dos nossos times também, o Confiança, 12º com 39, o Brasil é 11º com 40, depois o Operário 13º com 38, hoje o Juventude ajuda a si e ao Brasil se ganhar. E o legal pro Juventude é o seguinte, faltam 8 rodadas para terminar a Série B, mas pro Juventude faltam 7. Por quê? Porque ele tem 2 rodadas de vantagem para cima do Sampaio Corrêa. Ele tem 49 pontos, Sampaio Corrêa tem 45. Então, na verdade, para o Juventude, nessa combinação, em 7 jogos ele consegue o acesso. Basta manter essa média que vem fazendo. E hoje também tem a definição da Ibsen Pinheiro, né? Com o Galo Carijó de Santa Cruz e o Zequinha. Zequinha era favorito, tomou uma raspada lá no primeiro jogo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje a definição, né? Sim. O Santa Cruz venceu por 3-1 sábado, né? E até ontem, inclusive, um dos grandes nomes da história do Santa Cruz, prefeito da cidade, o Telmo Kirsch, acabou falecendo. Anteontem, né? Foi no domingo, ontem, era um todas as cerimônias. Honrado, né, Magno? Sim. O Telmo foi um grande prefeito, e aqui não faço juízo pelo tempo que estive fora de Santa Cruz, mas pelo período que eu morei lá em Santa Cruz, muito acompanhei o primeiro governo dele, mas não só o prefeito, ele foi presidente do Santa Cruz por 3 oportunidades, na virada dos anos 90 para esse novo século, foi 6 vezes deputado federal, desde 79 no Congresso Nacional, foi secretário do governo Jair Soares, foi secretário do governo Antônio Preto. Foi eleito em 90, em um dos mandatos, né? Um dos nomes citados por José Aldo naquela histórica cena é o de Telmo Kirst, eleito pela região de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, PDS. Ele é um dos tradicionais políticos da nossa história. Claro, fica esse registro da memória do Telmo Kirst,
E o Santa Cruz vivendo um bom momento, depois de muito tempo no ostracismo, até pelo próprio Avenida, que chegou a disputar a Copa do Brasil, aquele jogo ano passado lá com o Corinthians em São Paulo, que todos nós mencionamos aqui, havia eliminado o Guarani também naquela oportunidade, enfim, isso é a Avenida. Mas Santa Cruz, que por muito pouco não fechou as portas, muita gente abandonou Santa Cruz, e o Thiago Resch, que é jornalista, é o presidente de Santa Cruz, colocou a cara a tapa mais uma vez, montou um time. William Campos, filho do grande Beto Campos, que também já nos deixou, é o técnico do Santa Cruz e, claro, tem tudo aí para segurar o resultado e ganhar a Copa Ibsen Pinheiro e ir para a Copa do Brasil ano que vem, o Futebol Clube Santa Cruz, centenário de Santa Cruz, desde 1913, no nosso cenário, e que estava um pouco escondido, mas agora... O Zequinha era favorito e não entregou os panos ainda. O Zequinha é modo de dizer, né, o Zé? Ou São José, o respeito com o Zeca aí, pô. São José tinha a Copa, ou melhor, tinha a Série C do Brasileiro em paralelo. Só para complementar. Copa da Federação com um time misto, com outros jogadores, não era o mesmo time da Série C, em alguns momentos apenas. Só para complementar a tua informação a respeito do Juventude, viu, Luiz Magno? Joga em Ponta Grossa contra o Operário no estádio Germano Krieger. Uma grande figura. Quem foi Germano Krieger? Um grande benemérito lá do Oeste Paranaense. Beleza. Lá é região oeste? É mais central ali, Ponta Grossa. Ponta Grossa Centro-oeste do Paraná. Oeste é Cascavel, Foz do Iguaçu. Noroeste é que é Londrina, Maringá. Eu acho que mais central Ponta Grossa, viu? Até vou olhar o mapa aqui. Tá. Mas se tu pegar Curitiba como perspectiva, vai ser oeste mesmo. Mas se tu pegar o estado como perspectiva, vai ser o centro. O estádio foi construído na gestão do então presidente do clube, Germano Krieger, em terreno da prefeitura municipal. A inauguração ocorreu em outubro de 41. E em 1960 foi nomeado com o nome do seu idealizador, o engenheiro e ex-presidente, Germano Krieger. Benemérito. Seu público recorde foi de 18 mil. Centro-oeste do Paraná, viu? Centro-oeste do Paraná. Tá certo. Bom, fechamos esses... Sorte aos gaúchos. Eu, rapidinho antes do noticiário, eu falei dos homens de frente do São Paulo, tá? E de como o São Paulo se organiza. O São Paulo tem variações. O São Paulo às vezes se posta num 4-4-2, dando liberdade ao Luciano e ao Brenner na frente, às vezes se posta num 4-3-3, formando um tripé com um volante, que é o Luan, 2 jogadores à frente desse volante, que são Daniel Alves. Esse Luan é uma das partes, parte chave. Das mudanças, né? Ele é discreto, ninguém fala nele, ele é chave. Ele é fundamental para essa estrutura funcionar. Depois eu tento explicar por quê. Porque o São Paulo é muito legal de se ver. Perdão. O Luan, o volante, e acima do Luan, assim, na base, que chamam de base alta, tá? Eu não gosto muito disso, mas 2 jogadores à frente do Luan são o Daniel Alves e o Igor Gomes. E aí tem a liberdade para os 3. Às vezes o Igor fica mais pela faixa esquerda e o Sara volta para compor uma linha de 4. Então tem uma variação. É quando o Luciano entra mais. Mas os 3 se mexem muito na frente. Tô falando do Gabriel Sara, do Brenner e do Luciano. São 3 jogadores extremamente importantes para esse esquema funcionar. A saída de jogo do time de São Paulo é uma saída que funciona da seguinte forma, tá? Baixa o Luan para receber o toque do goleiro, Thiago Volpe. Os 2, o Luan tem o auxílio do Igor Gomes e do Daniel Alves, que baixam, ou seja, baixam os 2 meias. A saída de 3 é feita com os 3 meias. Os 2 zagueiros atuam como laterais, lateral mesmo. Estão jogando o Arboleda voltou, né? Arboleda e o Bruno Alves. E os 2 laterais jogam como ponteiros praticamente, né? Os 2 laterais jogam como ponteiros. Às vezes o Tietchan por ali, o Reinaldo, enfim. É muito complexo isso e é um time que tem uma saída muito limpa, viu? A dúvida é o Luciano, né? Eu acho que o Luciano vai jogar. A dúvida é o Luciano, mas o Luciano deve jogar. Ele não treinou, mas deve jogar. É tão complexo isso que faz o Diniz, mas tudo tem uma lógica. Os zagueiros, eles abrem para não participarem por dentro, como Igor Gomes e Daniel Alves, porque Igor Gomes e Daniel Alves dão mais qualidade, o que é evidente. Só que no momento que o Diniz começou a implementar essa ideia, esse modelo,
ele precisou dar aquele famoso passo atrás. O que é que ele fez? O que até deu relativamente certo no começo. Ele improvisou laterais na zaga. Já que na saída de bola os zagueiros fariam esse papel lateralizado, ele improvisou laterais na zaga. E aí o Léo, por exemplo, que no Fluminense era Léo Pelé, que virou só Léo agora pro bem da carreira dele, teve como desempenho um papel muito importante. E aí depois que essa ideia de sair estava mais consolidada, talvez para os de fora verem como é que funciona, aí Bruno Alves, especialmente o Arboleda, voltou de um afastamento quase permanente que ele estava, depois que ele andou usando camiseta de times rivais alguns meses atrás. Aí ele voltou e está jogando bem nos últimos jogos. É um modelo que pode parecer uma geringonça, pode parecer esquisito. Para aqueles que gostam de ironizar, conhecimento no futebol é um prato cheio. O cara bota zagueiro de lateral, mas tem lógica. E tendo lógica, com a lógica, quando é bem aplicada, funciona. E acontece isso no São Paulo. Se não jogar o Luciano, o que aconteceu, por exemplo, no último jogo do São Paulo, que inclusive foi de vitória contra o Atlético Mineiro, o Diniz mudou o desenho, porque ele abriu o meio-campo com Daniel Alves e o Luan, ele colocou o Tietê, que segundo aqueles que viram o jogo inteiro, eu não vi, fez um partidaço, e aí teve pelos lados Igor Gomes, Gabriel Sara, que é muito bom jogador, e o Brenner na frente. Eu não vi todo o jogo, não vou trazer detalhes táticos do jogo, mas o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 3-0. E na escalação o modelo foi esse. A linha de defesa foi aquela mesmo, de Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo. E do meio para frente teve essa mudança. Como o Luciano deve jogar, e aí ele volta a fazer a dupla na frente com o Brenner, que foi assim a grande chave, a grande virada do São Paulo foi quando essa dupla foi colocada e se encontrou, que é uma coisa muito importante, em 30 segundos antes do intervalo, de dizer. O Grêmio, que era conhecido alguns anos atrás por fazer grandes trocas, inclusive com o Santos e outros clubes, e recuperar jogadores, que é um termo que eu detesto, mas o Grêmio adorava usar, nas últimas ele tem se dado muito mal. Ele pegou o Everton do São Paulo, que vive mais machucado do que jogando, e entregou para o São Paulo o Luciano. E o Luciano está se lavando de fazer gol no time do Fernando Diniz. Bem, nós vamos na sequência para o noticiário com a Fernanda Bagatini e depois vamos retomar o debate. Só para compartilhar. Fala do Oliveira, por favor. Dar como gancho, tá? Sobre. Eu tinha muita coisa para falar, que eu vou falar tudo que eu queria falar ontem também. Sobre conhecimento. Futebol se bem que é na vida também, né? Vale para outras coisas que as pessoas negam, enfim. Mas como o conhecimento ele não só desprezado no futebol, ele é debochado, ele é visto como motivo de piada. Saber motivo de piada. Não é a regra, né, Carlos? É a regra. Não. É a regra, sim. É a regra. Pior é que é a regra. O futebol é o único ambiente que as pessoas têm orgulho da ignorância. Os caras têm orgulho de dizer que não sabem. Eu vou te dar bonito exemplo. Ser idiota. Eu vou te dar um exemplo depois do noticiário. Te dou vários exemplos depois do noticiário, especialmente sobre o caso Miguel Ramírez e sobre futebol europeu, sobre a premiação da FIFA, por exemplo. Não pode um cara que trabalha no futebol não conhecer um dos 5 melhores jogadores do mundo, por exemplo. Já voltamos. Ganhando o jogo pela Rádio Guaíba, o debate do futebol do seu final de manhã e do seu começo de tarde em nome do Banco Banrisul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro em pagamento via Pix. Ponto dos Cafés, informando sempre aqui no Ganhão do Jogo a previsão do tempo, trazendo a atualização do tempo para você. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site .doscafés.com.br. Atendo alguns recados, a gente já vai retomar o debate. Agradeço aqui a audiência do querido ouvinte Daniel, conversamos no privado aqui. O nosso Jorge Mendes lá de Novo Hamburgo sempre participa. Ele está dizendo assim: se quiser o meu Pix para me ajudar, não se envergonhe e me peça. A coisa por aqui tá tão feia que eu tô latindo para economizar com o cachorro. Seu Jorge, não se queixa de barriga cheia. O velhinho lhe castiga, seu Jorge. Vamos mais. Gilberto Dutra, bom dia, Zé Aldo e amigos.
O Santos tem a filosofia de colocar os meninos em campo desde os 17 anos. Até a torcida tem mais paciência e incentiva, diferente da torcida Grenal. Isso é sim investir na categoria de base. Pelo pensamento do Grêmio, o Santos jogou com um time de transição, só gurizada. Abraços do ouvinte Gilberto Dutra. Isso aqui é parte de uma cultura, não é assim só o clube pensar que tem que colocar ou só a torcida aceitar que tem que colocar. Tem que ter um apoio recíproco. A compreensão do torcedor, a tolerância do torcedor, porque vai... Mas... Manda tempo isso, né? Mas sabe de uma coisa, pelo que eu entendi do recado do ouvinte, se foi o que ele quis transparecer, eu acho que ele tem razão. Que ele diz que o Santos não tem essa de esperar o cara fazer 20, 21, 22 anos. Parte da ideia do Santos é a seguinte: chegou aos 18, tem condições, vai pro time. A ideia do Santos é mais ou menos essa. O Grêmio, por exemplo, é uma crítica que o Renato durante muito tempo sofreu e ainda sofre, e acho que até com parte de razão, é que alguns jogadores no Grêmio eles vão receber oportunidade já muito tarde. O Ferreira é um jogador de 23. como fenômeno, que é o Daniel, e que tá aí na porta dos 27. Cara, 27 anos. E no Santos é o contrário. O Sandro tem 18 anos, o Caio Jorge, que acabou com o Grêmio, tem 18 anos. Então, pelo que eu entendi da ideia do ouvinte, é isso. O Santos, ele coloca os guris mais cedo. Pode queimar? Bom, pode queimar, faz parte do processo, ninguém vai acertar sempre. Mas ele põe os guris mais cedo. O Grêmio demora muito para dar chance. É óbvio que tem exceções. Os extraclasse. O Arthur é um extraclasse, é uma exceção. Agora, outro extraclasse, que é o TT, foi vendido antes de estrear no profissional. O Grêmio tem outros jogadores em time de transição, em time sub-20. O Elias, atacante, é um garoto que fala-se muito bem. Tenho feito jogos do Elias na transição, tem jogado realmente muito bem. Tem 18 anos, se não me engano, 19. Ah, boa. Quando é que vai ter chance o Elias? Daqui anos. Certamente não vai ser agora. Fala mais sobre ele, companheiro. Diga mais sobre o lance pelo seguinte: os ouvintes me mandam de vez em quando umas cobranças aqui. Porque tu foi o primeiro a dizer sobre ele. Não, até não. Eu vi 1 ou 2 jogos do Elias e achei um fenômeno. Assim, de habilidoso, debochado. O Elias foi titular. O Elias foi titular do Grêmio na Copa São Paulo. Copa São Paulo, o Grêmio tinha o Rildo de um lado, o Elias de outro, o Pedro Lucas no meio, o Fabrício na frente. O Pedro Lucas é um meia e o Rildo está sendo usado agora como meia também. Então o Rildo deixou de ser um ponta e passou a ser um cara mais centralizado. Um garoto chamado Léo Pereira está sendo meia pelo outro lado. E o Elias é um jogador aberto pela esquerda. Eu tenho muito cuidado porque eu não vou, nem que me peçam, fazer nenhum tipo de comparação com outro jogador, porque eu acho isso um crime. Mas vamos lá, vamos descrevê-lo. O Elias é muito forte fisicamente, ele é muito forte. No último jogo do Grêmio que eu fiz na transição, eu cheguei no CT junto com o ônibus do Grêmio, atrás do ônibus do Grêmio, então vi os jogadores ali 1 a 1 passando. O Elias, ele é 2 vezes o tamanho dos outros, não de altura, ele não é tão alto, mas ele é muito forte, ele ganha dos caras na força, ele dá um tapa na frente e os caras não buscam, e quando buscam ele dá o corpo, os caras não chegam. Ele é muito forte e tem que melhorar a finalização. Ele é um cara que se precipita. Às vezes o goleiro dá o canto, ele não olha e bate em cima do goleiro. Às vezes tem que encobrir, ele tenta por baixo. Às vezes ele tem que melhorar isso, mas é absolutamente normal da idade. Mas ele é muito rápido e muito forte. E eu tenho a impressão, que não foi confirmada, ainda não conversei ainda com o pessoal da base do Grêmio para falar sobre isso, eu tenho a impressão que o Grêmio está trabalhando o Elias para ele jogar também de centroavante. Porque no último jogo do Grêmio, o Patrick se machucou, fica 6 meses fora, o Grêmio da transição, o Elias foi colocado na frente com o Fabrício, de jogador centralizado, não pelo lado. Fez gol, inclusive. Jogo contra o Avaí. Então eu tenho essa impressão, ele é um jogador que merece atenção, sim, lá da base do Grêmio.
Eu provoquei um assunto antes de ir pro noticiário, agora a gente tá de volta, porque quero Tu pegar... sabe que às vezes tu me deixa um pouco angustiado quando provoca esses assuntos, né? Por quê? Me diga, por quê? É que tá... Tu é da escola Pedro Pereira ou do Grande Rasolim? Do Grande Rasolim. Me diz. Meu amigo Edson Dutra, boa lembrança. Mas eu tô te perguntando, tu é da escola Pedro Pereira ou do Grande Rasolim? Era uma música do outro. De qual escola? Luiz Magno, tu és da escola Pedro Pereira ou do Grande Rasolim? Pedro. O Magno é da escola do Bini. Isso. E tu? Gosta de um cigarrinho, um traguinho e tal. Tu é do Grande Rasolim, que eu Não sei. devo nada, não Eu fumo sei, nada. amigos. Bom, vamos ao assunto, tá? Vamos lá, vai pro assunto. Vamos vai pro ao assunto, Coloca tá. a segunda, a terceira, que depois eu boto a quinta e atropelo isso aí. Então tá, então eu vou fazer... E qualquer coisa eu seguro no freio aí. Só não exagerem, tá, meninos? Não vou. Nós vamos mexer no vespeiro aí. Não irei falar de ídolos. Não, mas não, estamos falando de uma questão Ética. atual. Não, vamos lá. Eu quero, para trocar a chave do Grêmio pro Inter, que tá recebendo o Miguel Ángel Ramírez, que a gente já falou algumas vezes o modo com que ele joga, e que eu entendo que seja uma forma de jogar difícil e pouco acessível para o grande público, e com poucas explicações didáticas a respeito do que é o jogo de posição. Eu entendo isso, tá? Para mim a melhor explicação é a do Thierry Henry, e boa parte das explicações elas são extremamente técnicas, um pouco assim eruditas e meio cheias de 9 horas, para dizer um termo bem tradicional, e elas mais complicam do que explicam. E é difícil explicar o jogo de posição. O Abel, comandando o Inter, e já há uma clara transposição no jeito de jogar, um jogo muito baseado em segunda bola, tem conseguindo agora resultado. E em contrapartida, o que motiva tudo isso é hoje um treinador festejado na Europa, a ponto de ter um artigo no The Guardian, respeitável publicação britânica, dizendo que o time mais divertido de se ver jogar na Espanha é o Celta de Chacho Kudê. Tudo isso para colocar o seguinte, para puxar pro Inter. Chacho Man, isso. Para colocar o seguinte, pegando Macho Man, Chacho Man, né? Música do Village People. Tudo isso para dizer o seguinte: a acepção da palavra pré-conceito, ela está sendo colocada à exaustão quando se trata de Miguel Ángel Ramírez, que ninguém consegue entender, ou boa parte não consegue entender, que não pisou com o seu pé aqui no futebol brasileiro e que já está sendo vítima, atribuindo a ele uma espécie de invenção. É uma invenção a vinda do Miguel Ramírez para o Internacional. O cara não pisou aqui. E o cara é colocado no mesmo patamar do Kudê, como o Abel Ferreira é colocado no mesmo patamar do Jesus, do Sapinto, do Gesualdo Ferreira, do Paulo Bento, como o glorioso Kudê já é colocado no mesmo patamar de um monte de gente, sendo que a única coisa que une essas pessoas no caso dos portugueses, a nacionalidade, não é, o idioma é o mesmo nosso, é a nacionalidade, e no caso dos estrangeiros é o idioma. As procedências são completamente diferentes, os modelos são completamente diferentes, as trajetórias diferentes, os estilos diferentes, as histórias de vida diferentes. Se a gente for começar a unificar os caras porque hablam, nós vamos ter que botar, sei lá, o Mano Menezes e o Odair junto com o Tite, tudo, com o Filipão, tudo com o Celso Roth, tudo no mesmo balaio, porque são gaúchos. Isso aqui que eu penso rapidinho, em 20 segundos, para tu continuar, depois eu entrar mais aprofundadamente nesse tema aí. Eu imagino assim, os caras lá do campeonato, sei lá, da Hungria, o Ferencváros e o Újpest, tá? Os caras decidem que querem técnicos brasileiros. Um contrata coitado do Argel, vai entrar como exemplo, foi o que me veio na cabeça. Gente boa. Um contrata o Argel e o outro contrata o Diniz. O Fernando Diniz. E aí vai aparecer lá algum membro da imprensa húngara para dizer que não, brasileiro é tudo igual. Me diz uma coisa que tem de semelhante do Argel pro Fernando Diniz. Nada.
Nada. É isso. Me diz uma coisa que tenha de semelhante o Jesualdo Ferreira dos Santos pro Jorge Jesus. Nada. Muito pouco. Muito pouco. O Abel Ferreira pro Jesus. Nada. A não ser o fato de serem portugueses. É isso. É a mesma coisa. Então, se nós aqui sabemos que... Quais foram os exemplos que eu usei mesmo? Argel e quem? De Tite? Diniz. Diniz. Se nós sabemos que o Argel e o Diniz são totalmente diferentes e que nada tem a ver o fato de eles serem brasileiros, por que a gente trata como tudo igual que vem de fora? Mas é só uma pequena pincelada completa que depois eu quero entrar nisso aí. Por preconceito e ignorância, essa é a real. Preconceito e ignorância, e muito parte de uma imprensa forjada em preconceitos e ignorâncias, no plural. Aí nós entramos no ponto que eu queria chegar. Aí eu tô levantando a bola pra ti, mas antes só deixa eu concluir o seguinte, tá? O Miguel Ángel Ramírez vai sofrer pra caramba aqui. Já tô dizendo isso agora. O Miguel Ángel Ramírez vai sofrer pra caramba aqui. Vai sofrer. Ele vai ser rotulado como professor Pardal, ele vai ser rotulado como é bom porque habla, tá? Ele vai ser rotulado de um monte de coisa. Pra pouca apresentação em campo. Exato, é muita tática, e vão estar pedindo, se não a volta do Abel, possivelmente o treinador demitido pela causa mais, se não foi por justa causa, pela causa mais justa de todas, né, nessa temporada. Ele foi demitido pela causa mais justa, porque ele foi racista ali, tá? Que é o Mano Menezes. Depois eu vou voltar nesse assunto. Mas vão pedir daqui a pouco o Mano Menezes no Inter. A semelhança de trajetória, vida, comportamento, estilo do Conhece a aldeia? Do Miguel Ángel, exato, do Miguel Ángel Ramírez para por exemplo, o São Paulo ainda tem uma tentativa de jogo de posição, embora seja diferente. Mas sei lá, vamos pegar pro Eduardo Cudê, tá? Eles têm pouquíssimas semelhanças. Um cara tava fazendo campanha no Equador e vem da Espanha. Outro é argentino raiz. Cudê é argentino raiz, né? Ele é cara de Buenos Aires. Treinou no México. E treinou no México. De Rosário. E a criação dele é no River Plate, a vida dele é no River Plate. O outro nunca passou pela Argentina efetivamente. Ele vai conquistar no Equador com um time que ninguém sabia que existia há 5 anos atrás. Então, muita calma nessa hora, porque vão botar no mesmo guarda-chuva do Cudê. Não é um condicionamento que vocês estão tentando fazer, guris? Condicionamento, não. O que é um condicionamento? O que é um condicionamento? É criar um constrangimento para que não haja críticas a ele. Não sei. Porque quem ousar fazer alguma crítica, bom, esse é um ignorante que não sabe nada, então... Depende da crítica. Sabe por que eu tô dizendo isso e o Oliveira vai dizer também? Porque dá trabalho ler e estudar. A gente gasta o nosso tempo precioso enquanto a galera tá toda tomando serva no boteco da esquina. Tu acha que não dá trabalho pros caras estudar medicina? Dá muito. E muito. Todo mundo hoje fala de medicina. Eu não falo. Perfeito, mas eu não falo de medicina. O Zé tem razão. O Zé tem razão. E é exatamente nesse ponto que eu vou entrar. Tem muita gente que acha que é especialista de coisa que não é. Tem plena razão. Quando as pessoas, para tentar me criticar, por exemplo, usam o seguinte: o que esse Cristiano Oliveira quer? O nível da imprensa está muito baixo mesmo. Os caras falam isso achando que eu vou ficar irritado. Eu tenho vontade de dar um beijo na boca do cara que fala isso. Porque ele tem razão. O cara tem razão. O que eu falei antes do intervalo, eu mantenho, é que eu estou falando da imprensa esportiva, tá? É óbvio que com exceções, é evidente que eu vou generalizar, é óbvio, isso aí é lógico. E aqueles que se identificam vão concordar comigo, tá? Aquilo que eu falei antes do break, eu mantenho. O futebol, ele é o meio em que as pessoas têm orgulho de serem ignorantes. Os caras vão fazer um jogo, eu vou falar por mim, eu vou comentar Inter e, sei lá, Grêmio e São Paulo, que é o caso de amanhã. Eu vou comentar Grêmio e São Paulo, eu vou ficar enlouquecido, não vai saber porque eu já fiz, já vou atrás de antemão. Mas quando entra um garoto desconhecido, alguém que eu não sei quem é do banco, eu fico louco. Mas louco comigo mesmo. Como é que eu não conheço esse cara? Eu não admito que eu, na condição de comentarista, não conheça um jogador que vai entrar no time adversário. É óbvio que num campeonato gaúcho, por exemplo, onde o nível é diferente, ou numa fase inicial de Libertadores lá contra o tamoio da Venezuela, é claro que vai acontecer. Agora, um jogo de campeonato brasileiro, que é a nossa realidade diária,
eu não admito que eu não conheça num jogo que eu vou comentar o cara que tá entrando. Eu acho inadmissível o cara que tá transmitindo um jogo, e esses dias eu vi num campeonato espanhol, o cara transmitindo um jogo da Real Sociedad, que era líder do campeonato, se orgulhando que não conhecia o jogador. Tu tá transmitindo um campeonato de um time que é o líder do negócio, tu vai dizer que tem orgulho que não conhece o cara? Ou dando risada, eu não sei quem é Gorosabel, que nome engraçado. O cara é titular há uns 2-3 anos pra mais. Gorosabel, que nome legal, que nome bonito. Vem cá, o nível é baixo. E agora eu vou mexer no vespeiro. Agora eu vou botar a mão fundo no vespeiro. E aí não tem freio do Magno que resolva. O nível da imprensa é baixo porque o nível do público é baixo também. Vamos lá. As pessoas não querem saber. Esses dias no meu canal do YouTube eu fiz um vídeo falando algo muito semelhante ao que eu falei aqui. Que o jogo do Grêmio encaixa melhor contra o São Paulo. Esse tem uma série de motivos que podem taticamente explicar o que pode acontecer no jogo. Eu posso estar completamente errado ou completamente certo, mas a projeção é essa. Não foi feita com base em bola de cristal, eu expliquei por quê. Enfim, questão do YouTube eu não gosto de trazer pra cá. E um cara comentou o seguinte, eu nem respondi, mas aquele comentário me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, não tem essa de tática, os caras têm que jogar bola e pronto. Eu fiquei pensando nisso que disse o Zé Aldo agora, que as pessoas não estudam medicina e todo mundo acha que em 5 segundos no Google tu descobriu que o sintoma que tu tem é de uma doença rara. Os caras acham isso. Ninguém estuda, nós não estudamos direito, Zé Aldo, que é a tua área. Mas não, vou botar no Google aqui o caso, não, eu sei que tem que fazer isso. Não, tu não sabe. O advogado estudou para isso. Eu fico imaginando os caras soltando, sei lá, um foguete pro espaço, um satélite, a SpaceX, e um gaiato chegando, não tem essa aí de cálculo, explode o foguete e pronto, é isso que importa. Por que só no futebol a gente dá bola para esse tipo de situação e a gente comemora, que legal, ele fez uma corneta, que bonito, ele não sabe, que legal, ele disse que é simples. No futebol, cara, a gente valoriza as pessoas que têm orgulho de se dizerem ignorantes. Não, eu não vou falar de tática, isso é conversa para boi dormir. Quem nunca ouviu aqui que 4-4-2 é linha de ônibus? Não, meu velho, não é linha de ônibus. Não é linha de ônibus. É óbvio que tem os chatos que acham futebol que se resume só a 4-4-2. Olha, eu fiz aqui uma leitura tática que a transição ofensiva se deu com base alta no meio-campo e Não, também não é só assim. A gente tem que ter o cuidado que o que a gente faz, em termos de comunicação, a gente tem que se fazer entender. Eu não vou falar do falando só para ti mesmo. Exatamente. Eu não vou falar que o Stopper fez a transição porque ia a base baixa no meio-campo, subverteu os seus dois. Não vou por esse lado. Agora também não vamos menosprezar aquele cara que estuda, aquele cara que vai atrás, aquele cara que sabe quem são os jogadores do adversário, do mandante, do visitante, que sabe o que está falando. Porque senão é muito fácil atirar 3 ou 4 fases feitas para cima, fazer 2 ou 3 analogias que podem ser brilhantes, pena que não se aplicam à realidade. Aí fica muito fácil, aí fica simplista. E esses caras têm espaço porque as pessoas gostam. Então, se o nível de um tá baixo, é porque o nível do outro tá baixo também. Meti a mão no vespeiro, me odeiem à vontade. Tem umas realidades que elas passam por processos de transformações. Há 2 realidades conjuntamente passando por transformação. Uma é a realidade do futebol brasileiro, que depois de uma longa história de mais de 100 anos, começou a abrir o seu mercado para a mão de obra de treinadores estrangeiros, com um ideário diferente, com novas propostas, com novos modelos. Nós estamos aprendendo a lidar com as propostas e modelos novos dos técnicos de fora, sejam argentinos, sejam europeus, latinos, iberos e todos aqueles que estão vindo para cá, os lusitanos e tudo mais. Esse é um aspecto da questão. O outro é um processo de transformação da linguagem do futebol, que também está, nesse momento, incorporando novas expressões para explicar coisas novas ou para dizer coisas velhas de modo novo. E isso tudo é um fenômeno com o qual nós estamos aprendendo a lidar. Então eu penso que a gente tem que ir com calma, até para não parecer assim,
eu tô querendo demonstrar que sei o que não sei, ou eu tô me sentindo superior aos outros porque eu compreendo um pouco mais. Não é isso. Nós estamos aprendendo juntos, é isso que eu quero dizer. Que eu acho que a gente também tem que Mais ou colocar menos. um porém dentro dessa questão, que a gente fala que alguns técnicos que surgiram antes dos europeus, daqueles que são tão aclamados hoje, nós tínhamos técnicos nacionais que desenvolveram esse trabalho, só que eles não eram respeitados. E eles eram desmerecidos pelos técnicos, pela grande maioria, que o Oliveira fala, que eu tenho orgulho de não saber. Quando a gente compreende que muitos dos que dizem não estudarem, não se prepararem, na realidade assistem, estudam, sabem, propõem e tiveram que correr atrás desse prejuízo porque surgiram alguns técnicos que tinham essa proposição e nunca foram valorizados. A gente sempre queimou, porque eram os nossos. Porque a gente sempre teve essa característica, a gente fala que o futebol europeu ele tem essa máxima de valorizar tanto o estudo, porque eles tiveram que se profissionalizar e trazer a área da ciência para tratar de algo que eles não sabiam jogar direito, que era a magia brasileira. Tem 3 coisas aí, tá? Nessa tua fala, juntando com a fala do Zé Aldo. A primeira delas que junto com a fala do condicionar. Entendo o Zé Aldo colocando que nem tanto nem tão pouco, não é? Também uma geração que acha que sabe tudo e que se apropria de determinadas linguagens para poder ter... no direito vocês usam isso bastante, inclusive. Perfeito. Né? É verdade. No direito vocês usam bastante isso, para ter um sentido de autoridade no argumento. Então, por isso que eu falei da comunicação. Exato. O nosso papel aqui é se comunicar. O argumento ele é revestido de mais autoridade quando vem com uma linguagem própria. Vocês não usam juridiquês por acaso, vocês usam para dizer que vocês sabem mais que os outros. E aí é verdade. E a gente, mas tu tens razão. A gente usa a gente estuda no caso do direito. A gente estuda anos e anos o direito e às vezes vem um cara que não é do direito e quer te ensinar. E aí vocês vêm com sentido de autoridade. Perfeito. É famoso dar uma segurada aí, A linguagem irmão. é tudo na vida. E irrita, não irrita, Zé? A linguagem... Sério? A ele não, ele gosta. A Não, mas eu linguagem... fico pensando assim, cara, imagina o cara que faz medicina, o cara gasta trilhões, faz medicina, Não, mas passa eles 5 também anos na vêm. faculdade. Usa a linguagem eu também. sei. Não, eu Tem sei, um cara com mano. WhatsApp Eu olha fico aqui, pensando o seguinte, ó. Exatamente, aí vem o cara, eu pesquisei no Google, isso aí é uma gripe. Como assim tu pesquisou no Google, cara? Eu fiquei 6 anos como idiota na faculdade, tu no Google em 5 segundos mas descobriu que o tá. negócio? Não é assim. O primeiro eixo, que é o eixo que o Zé Aldo de fato coloca, que gera uma certa arrogância a quem comunica, chegar com termos técnicos onde ele reivindica ali um sentido de autoridade sobre o assunto. Nesse sentido, é claro identificar na imprensa que existem para reduzir 2 vertentes. A vertente de quem adota essa linguagem, né, ou esse tipo de conhecimento, de quem tem esse tipo de conhecimento, e a vertente que tu pode chamar de velha escola, tradicional, etc., que acha que o futebol é 4-4-2, 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. O resto é linha de ônibus. Esse pessoal, tá? E existe um conflito, e esse conflito para mim vai ficar até o fim. Eu já briguei com os 2 lados, eu me dou bem com os 2 lados também, mas já briguei mais do que me dou bem, e não tem problema nenhum dizer. No direito vocês usam bastante, e é uma crítica, assim, aos advogados, e eles falam tudo igual, já reparou isso? Tudo igual, tudo é a mesma fala. Bom, segundo ponto, tá? Existe Os hoje... advogados não são todos iguais. Tem uns falam que igual. Tem uns que sabem as entrevistas são profundamente tudo o igual. direito. Tem outros Advogado esportivo, a entrevista tudo é igual, mas vamos lá. E eu tenho um monte de amigo nessa área. Vamos lá. Segundo ponto, existe hoje no Brasil uma espécie de orgulho da ignorância. A pessoa se orgulha de ser ignorante. É como se fosse uma virtude ser ignorante. É como se fosse até uma... A pessoa vai ter orgulho de ser ignorante. Mas Zé. Existe. Mas eu citei Existe. 30 exemplos agora há pouco Zé, disso. qual sujeito em sã consciência vai acreditar que a Terra é plana? Isso é... Como é que a gente chama? Ignorância. Folclore. Não é folclore, é ignorância. Não, mas ô Zé, 5% mas eu da citei população 30 brasileira exemplos. acha que a Terra é plana. Qual sujeito em sã consciência vai achar que vacina não é uma boa? Ontem estavam dando uma Ô Zé, explicação. qual sujeito em sua consciência vai achar que dando um Google vai saber mais de direito do que tu que estudou por Exato. 10 anos? Existe um orgulho da ignorância. Esse orgulho... Aquele exemplo que eu dei, não tem que saber de tática, tem que jogar bola e pronto. Quem Como em é sua que consciência aquele- vai acreditar nisso? E esse Como é que orgulho... aquele alemão, o Kepler, calculou e disse de tantos em tantos anos haverá aproximação de Saturno e Júpiter. Ciência pura.
O cara elaborou uma equação para calcular e projetar. Conhecimento. Perfeito, conhecimento. Dominava o conhecimento. Tanto que ele fez uma equação para deixar para a humanidade. Exato. Perfeito, só que se ele tivesse em 2020, ia chegar alguém no Twitter e dizer, isso aí não quer dizer nada, é só olhar pro céu e pronto. É um velho mentecapto. Mas, gente, todos os grandes pensadores dessa época, a gente fala assim, que alguns que foram celebrados, na realidade, sofreram perseguição pelas descobertas que na época eram contra as convenções. Então a gente fala que a gente tem esse problema na humanidade, sempre valorizar as pessoas que vão pelo status quo. E eu falo, a internet não é o problema da sociedade. A sociedade sempre teve essas pessoas, só que antes elas não se manifestavam. Agora elas se unem, criam grandes comunidades e saem proclamando besteira. E a gente que às vezes não tem e não tem a paciência mesmo de contestar, a gente deixa isso acontecer, porque pra que eu vou me estressar, entendeu? Pra que eu vou ser xingado? Pra que eu vou ser execrado? Vou ser crucificado? Existe, aí é um papo mais cabeça, mas eu vou entrar azar, tá? Existe uma espécie de moral na ignorância, é sério. E virtude na ignorância, porque o ignorante, e em ela geral... é um mecanismo de defesa também. O ignorante, em geral, ele apresenta outras virtudes e outras noções de moral que fazem com que o cientista, com que o pensador, com que o filósofo, com que o intelectual, com que o produtor de conhecimento seja sempre taxado como louco, como aquilo que o Cazuza diz, né? Ladrão, bicha, maconheiro, louco, subversivo, todas essas coisas. A moral na ignorância é a moral da autoridade, do braçal, é a moral da virtude pelo trabalho e pelo Ou mecânico. Aquela palavra clássica. Ou aquela palavra clássica, frescura. Exato. Isso aí é frescura. Exato. Tu chega aqui e começa a apresentar, olha, o Miguel, ele vai jogar assim, o Cudê jogava assim. Não, isso aí é frescura, o que importa é bola na rede. Esse lado moral e virtuoso dentro da ignorância também tem a ver com esse conflito que eu vejo. Basta ver na nossa imprensa, mas Zé. nosso conflito... Basta ver. Não aqui, a Rádio Guaíba até, eu acho que tem um nível de debate maior, tá? Eu vou citar e depois pode fechar as portas. Depois pode fechar as portas para mim. Cada um na sua. E eu vou para outra área, não tem problema, porque eu não tenho mais essa pretensão. A gente estabelece debates ainda em 2020 que são machistas, cara. Eu ouvi um debate machista. Uma machista assim do nível mais ralé possível. E a gente tá sendo condescendente, não é na Rádio Guaíba. Em torno do futebol? É um programa de futebol, mas mais machista impossível. Chega a ficar com vergonha, sabe? Então a gente tá não só a falta de conhecimento, é também a virtude pela ignorância e pelo preconceito. E aí, eu já me alonguei, quero juntar, depois do break, possivelmente, com o caso Gerson. A fala do Mano Menezes é uma fala que ele não pode mais treinar um clube de futebol no Brasil. Eu não sei se vocês falaram nessa gravidade ontem, mas ele não pode mais treinar um clube de futebol no Brasil. O Ramírez também. Carlos. Fale, Magno. Quanto a tudo isso que você está falando aí, que o Oliveira também completou, a Ana também, o próprio Zé, eu assino embaixo. Tudo. O problema é que neste momento, muitos dos nossos ouvintes, seja no dial, seja na internet, estão reclamando que a gente está falando sobre isso. Mas tem muitos concordando, estou recebendo vários aqui. Eu não estou com nenhum aberto aqui, não estou vendo nenhum recado, nada. Estou falando pelas situações que já aconteceram, pelas situações em que a gente já tentou debater, o nosso próprio meio, a sociedade em si, e as pessoas se revoltam. Voltem para o campo, voltem para a bola, voltem para a linha do 4-4-2, a linha de ônibus. Magno. Infelizmente, essa cultura de ignorância, esta situação em que se agravou nesse país com a ascensão das redes sociais, e foi bem colocado pela Ana, sempre houve, só que agora essas figuras têm voz e escrita, acaba tornando o negócio ainda mais indigesto. É que me parece que o cara, sem querer, saiu do futebol
para uma coisa mais ampla. O que tem, mas é ligado ao futebol, Zé. É ligado ao futebol. O que tem no futebol. O que tem no futebol. Mas o futebol é um reflexo, né, Zé, da sociedade. O que tem no futebol, assim, me parece, e eu não tenho a pretensão de ter uma opinião que seja definitiva, algo fechado, é uma percepção apenas, sujeita a correções e um convencimento em sentido contrário. Nós temos uma geração de profissionais que viveram muitos anos dentro de uma outra cultura, que tem, não é ignorância, que tem conhecimentos, mas conhecimento prático, e nós temos uma geração que foi mais aos livros, que tem mais conhecimento teórico, tem mais profundidade teórica sobre o mesmo objeto que é o futebol. Então está mais conectada, mais atualizada com os modelos novos, os modelos de treinamento, os métodos novos, os profissionais europeus. Mas isso não quer dizer que aquele que tem conhecimento prático, algo empírico, ele seja ignorante. Ele também sabe. Não é essa ignorância que eu me permite, por favor, Magno, só uma observação que é rápida. Desculpa se me fiz entender assim. Não é questão de geração, tá? Não é questão de geração mesmo. Tem muita gurizada mais nova do que eu já sou um dos mais novos, mas tem muita gurizada mais nova do que eu ainda, que prefere muito mais falar do Anapolini e do Mazembe, porque vai dar mais audiência, vai dar mais like, do que se propor realmente a falar algo sério sobre futebol. E tem muita gente da antiga que busca se atualizar e que estuda e que sabe muito de futebol. É verdade. Só para dar um... O Zé usou a palavra-chave ali, cara. Atualizar. Não é só no terreno da tática do futebol ou da ausência dela. A sociedade evolui. As pessoas evoluem. Os valores vão mudando, sim, com o tempo, porque a sociedade precisa disso. Não se utilizar de subterfúgios de machismo ou de racismo, que até bem pouco tempo eu mesmo, ria de certas colocações. Só que as pessoas, aí vem o lado bom de redes sociais. Tu começa a ler as pessoas que pensam, tu começa a ler as pessoas que batalham, que já sofreram as injustiças, e entender esse outro ponto de vista. E saber que muitas vezes eu fiz, que você fez, e que muita gente em casa, ouvindo nesse momento, fez, era errado. É errado. Tem uma coisa... Atualizar nesse sentido. Tem uma coisa que sobrepõe a qualquer... que interfere na cultura, que incide na cultura, que golpeia a cultura, que é o espírito de cada tempo, tá? O espírito do tempo, ele se sobrepõe a qualquer cultura. Ou seja, se o sujeito diz que ele é isso porque ele aprendeu a ser isso e não vai mudar, dentro de um tempo onde isso não é mais tolerável, significa que ele está errado. A sociedade não pode ser trocada porque eu penso assim. Eu tenho que ser mudado porque a sociedade pensa assim. É a sociedade que me conduz, é a sociedade que me direciona, é a sociedade que molda o meu comportamento. E a sociedade se altera conforme o espírito de cada tempo. Então, reproduzir palavras, gestos, atitudes machistas, homofóbicas, racistas em 2021, estamos quase lá, falta 2 semanas para 2021, aliás, 1 semana, 10 dias para 2021, né? A gente está não só desconectado do nosso tempo, a gente está completamente alheio a tudo aquilo que acontece do nosso entorno. A gente se torna o errado, o errante, e a gente precisa ser corrigido. E por isso também tem que se propagar pelo lado bom do que as redes sociais propõem, é justamente essa ideia de que às vezes as pessoas falam, patrulha do politicamente correto. Não, a patrulha do que é humanamente correto fazer, sabe? Do respeito, da gente ser um pouco mais, né, compreensivo com a situação que a gente às vezes não vivencia. Que eu acho que é um pouco da questão do racismo, e o Bahia deu uma aula em trazer que vai afastar o atleta, vai dar chance dele de fazer a sua defesa, mas ao mesmo tempo, no momento que a vítima, de uma pessoa que ocupa aquele espaço de fala, pode fazer essa acusação, ela se manifesta, tem que se respeitar e tem que se dar mais valor a quem indica o erro do que em quem supostamente errou, que também tem todo o direito a fazer a sua defesa, mas tem que mostrar sempre que a vítima pode ter se sentido ofendida, e às vezes, né, dentro dessa conexão em que a gente tem que mudar tanto o pensamento e as pessoas não pode ser bengala, mas eu sou assim, fui criado assim. Bom, mas tu pode aprender. Porque quando você, mas não pode fazer, qual é o problema? Eu falei, qual é o problema de não fazer? O que vai te ofender em não fazer uma piada, né? E vamos dizer assim, ia usar uma palavra muito horrível, mas uma piada assim que não tem nenhum sentido, que é totalmente desrespeitosa, o que vai te curar, né? O que vai te machucar de não fazer uma piada idiota, imbecil, ignorante? São
12h40 da tarde, começo de tarde, nós estamos debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo pela Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Tomamos, estamos agora chegando a 15:01 da tarde, é o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba em nome do Banrisul, Pix Banrisul, tarifa zero para sua empresa até 17 de fevereiro. O recado agora é da Casa Requinte, ambientes planejados. A Casa Requinte está com uma excelente condição, entrada para 60 dias e parcelamento em 24 vezes. 2 endereços na Venceslau Escobar 1549, o fone é 3737-7549 e lá na Campos Velho 1337, onde o fone é 4061-3811. De repente assim começou a entrar mensagens, não para nada na tela, vai sendo empurrado. O programa tá repercutindo muito na informação, Zé. Informação que é rápido. O Alexandre Pretzel já tinha nos dito ontem que durante o programa, fiquem atentos que o Luciano vai jogar, recebido do São Paulo que ele vai pro jogo, ou pelo menos o mínimo vai viajar. E o São Paulo confirma isso agora no seu Twitter oficial. O Luciano participou de uma parte do treino, segue como dúvida para o jogo, segundo a versão oficial do São Paulo, mas viajará para Porto Alegre. Tem informação no Twitter do São Paulo desse momento. Amanhã, Grêmio e São Paulo na Arena. Interessante o que diz o nosso Álvaro Magalhães. Ele diz: a conversa sobre as premissas, elogio ao conhecimento. Ih, empurraram ele, tiraram da minha tela. Elogio ao conhecimento, antirracismo, etc, estava boa. Porém, apesar da introdução sobre o tal jogo posicional, eu não obtive nenhuma informação sobre do que se trataria de inovador a contratação do Ramírez para o Inter. Então acho que nós fomos caminhando e a gente deixou pelo caminho a... Não, eu não expliquei, mas já expliquei muitas vezes aqui no programa. Vamos de novo a explicação, pra tu ver como tem que repetir, né? Porque a galera não entende, assim. E eu demorei pra entender, não tô chamando ninguém. Cara, é complexo, velho. Explicar é difícil também. É complexo explicar, imagina de implantar. Só uma coisa, pra usar um termo que ele usou, de inovador, de fato não tem nada. Não tem. Não é nenhuma inovação. Só é algo muito raro aqui no Brasil, mas de inovação não tem nada. Deixar bem claro, como eu já tinha dito na fala sobre o Cudê, o Miguel Ramírez não vem pra revolucionar. Não esperem revolução, não existe revolução, tá? Revolução no futebol, na minha opinião, só houve duas e quase semi-revoluções. Para mim houve mais, um pouquinho mais, não chega a se contar nas duas mãos. A última para mim foi a do Guardiola, que gerou uma resposta, um antídoto. Dá para classificar de várias formas e categorizar assim. Não esperem revolução, tá? Esperem uma tentativa de implantar um método que eu não sei se vai ser executado, porque eu acho que não vão ter paciência. Jogo de posição onde cada jogador ele é que no Flamengo, por exemplo, deu errado. Deu errado. Responsável por guardar um setor. Ou seja, todos os setores do campo vão estar ocupados por jogadores. Por isso, os princípios de amplitude, onde eles alargam o campo, eles são obedecidos. Os princípios de profundidade, onde se alonga o campo, eles são obedecidos. Existe uma diferença entre as duas fases. Fase defensiva, como que se porta, fase defensiva, como que se porta, a fim de ocupar todos os lugares do campo e cada um fica na sua posição. E a bola é que vai passar pela posição e não o jogador que vai atrás da bola. É mais ou menos isso. A minha explicação é muito pior que a do Henry. Digite, meu caro Marcelo, como é que é o nome? Álvaro, digite, meu caro, no YouTube Thierry Henry, jogo de posição, você vai ter uma aula muito melhor que a minha. Bota mais uma fase aí que é muito importante do jogo de posição, que é a saída de bola, que é uma fase que, especialmente no começo da era Cudê, no começo da passagem do Cudê aqui pelo Inter, muita gente achou que o Inter jogava com 3 zagueiros, porque o Musto afundava entre os zagueiros para fazer a saída de bola. O Inter nunca jogou com 3 zagueiros, era só uma fase do jogo, era saída de bola com um volante afundando entre eles, e no jogo de posição o movimento de saída de bola é muito importante. E essas posições, elas se modificam. Você tem uma função e ocupa um lugar quando a bola está do lado direito, tem uma função e ocupa outro lugar quando você perde a bola, tem outra função e pode ocupar outro lugar na fase defensiva, e por aí vai. Não é o jogador que ataca a bola. O time, enquanto engrenagem, enquanto organismo, faz a bola chegar até um setor, até uma posição ou até um jogador. É bastante complexo, não é fácil de entender, não quer dizer que é bom ou que é ruim, que é bonito ou que é feio, é simplesmente uma forma de ver futebol. Uma forma que aqui no Brasil nós pouco vimos até hoje.
Só queria voltar no Mano Menezes rapidinho, tá? Porque eu falei que ele não deve mais treinar um time brasileiro. Eu conheci o Mano há muito tempo e fiquei muito chateado com o que eu disse o Mano, tá? E às vezes as coisas precisam ser drásticas para que escancare aquilo que a gente não quer ver das pessoas. Eu conheci o Mano há muito tempo, eu fui colega da filha do Mano na Famecos, da Camila. Tenho uma excelente relação com a Camila. No início conheci o Mano quando ele ainda treinava o 15 de Campo Bom, depois veio pro Grêmio, foi pro Caxias, depois veio pro Grêmio. Cara legal pra caramba, cara engraçado, cara espirituoso, excelente pai, muito bom, era bom conversar com o Mano. Só que eu percebo que o Mano foi mudando com o tempo. E vejo muita gente que muda com o tempo. Pelo menos em termos de figura pública, tá? Eu acho que ele continua mesmo no seu íntimo. O Mano virou avô e tal. Sei que é uma relação espetacular que ele tem com a Camila e tudo. E recentemente o Mano, ele vem se indispondo com alguns comportamentos, algumas falas, desde a época depois da seleção brasileira. Quando passa por Cruzeiro, passa por Corinthians de novo, passa pelo Palmeiras, pelo Flamengo, tem uma saída meio conturbada e tal. E o Mano, ele perdeu espaço no futebol brasileiro também por conta desses comportamentos. E talvez de fato eu tenha sido um pouco forte ao dizer, como disse um ouvinte aqui, a pregar a eliminação do Mano, a morte profissional do Mano. Eu não sei se é a morte profissional, mas o Mano Menezes, a fala dele é extremamente sim, racista com o Gerson, porque se um negro reclama de ter sido ofendido por um branco, tu tem que acreditar no negro. Não existe em dúvida em dúbio pro réu, é isso? Sim. Nesse caso, em dúbio pro vítima. Porque não cabe à vítima, especialmente o Gerson, que é um jogadoraço, não tem por que ele mentir. E se ele mentisse, possivelmente se veria uma revolta no Índio Ramírez. Ali tá claro que teve uma revolta no Índio Ramírez que ele não teve. Ele não ficou revoltado. Aliás, o Juninho Capixaba abraça o Gerson e deve ter dito, o cara viajou. Porque ele fala várias coisas pro Gerson. O Juninho Capixaba é jogador do Grêmio no Bahia. O Mano Menezes fala, malandragem agora, por isso que tu tomou um tufo do Daniel. Vem cá, a gente vai desqualificar vítima, porque a gente tem dúvida da integridade dessa vítima quando a gente tá falando do caso de racismo que acontece. O Gerson tá aí no futebol brasileiro há 2 anos e nunca tinha feito nenhum tipo de denúncia como essa, ele mesmo falou. Vai duvidar dele por isso? Vai duvidar dele? Eu queria só dizer o seguinte, sobre o Gerson e sobre o Jean-Pierre, os dois mais inteligentes jogadores do futebol brasileiro hoje, mais inteligentes dentro e fora de campo. Eu tinha, Cristiano Oliveira, uma dúvida sobre o jogador dentro de campo ser burro, vou usar esse termo, e fora de campo ele podia ser inteligente. Já não sei se tenho essa dúvida, porque eu vejo Gerson e Jean-Pierre em campo, fora de campo, eles terem esse vocabulário, esse discernimento, e o outro jogador que passou pelo Internacional, agora posso dizer, vocês sabem quem é burro pra danar dentro de campo, não acertava uma tomada de decisão, e aí posta um story junto com o Amaral e com o Vampeta, que são figuras muito mais folclóricas do que propriamente que usam o cérebro, dizendo que tá certo, é muito mimimi, agora qualquer coisa é racismo. Não é qualquer coisa que é racismo. Racismo é quando é racismo. E isso não é qualquer coisa. Então, pro Potker, que postou isso, lamentável, tu não entendeu nada, garoto. Muda dentro de campo, porque tu tem que acertar as coisinhas que tu faz e parar de correr e levantar a tua cabeça. E levanta a tua cabeça para enxergar um pouquinho da sociedade fora de campo também, Potker. Parabéns ao Gerson e parabéns ao Jean-Pierre e ao Mano Menezes, que de burro não tem nada. Minha profunda decepção por tudo isso que você falou. O que é triste, assim, para nós brasileiros é que o Gerson, por exemplo, falou o seguinte: olha, eu sou profissional aí, sei lá, X anos, eu nunca tinha passado por isso. Vamos lembrar, o Gerson jogou na Itália, ele jogou na Roma. A Roma é a maior rival da Lazio, que tem uma torcida, Curva Sul, que se orgulha de ser fascista. E nem lá o Gerson passou por isso.
Tudo bem, ele era um reserva, às vezes nem fardava, podia não ser um dos principais jogadores, mas se nem na Itália ele passou por isso, eu acho que a gente, e agora vale para mim também, quando a gente usa o nem na Itália, será que nós temos que usar o nem na Itália ou será que o nem no Brasil já começa a valer mais? Porque aqui no Brasil esses casos se multiplicam. Esses dias teve casos com um menino de 11 anos, em Uberlândia, Uberlândia, lá sei onde. Então, aqui no Brasil, isso está virando regra. Todo final de semana tem caso? Todo meio de semana tem caso? Então, a gente olha, às vezes, nem na Itália tem, nem na Alemanha. Eu não sei se eu não começo a desconfiar que eles lá estão muito mais evoluídos nesse sentido do que nós, brasileiros, que somos uma população, não sei se predominantemente ou não, até acredito que sim, negra. Nós temos 3 frentes. E um país racista. Nós temos 3 frentes nesse caso. Um é a investigação que o próprio Bahia está fazendo para concluir se rompe o contrato com o seu profissional ou não. O presidente do Bahia é muito lúcido. Eles têm um movimento negro da Bahia que está junto, avaliando. Eles têm lá uma inteligência que trata desse assunto de forma institucional permanentemente no Bahia. A segunda frente é a do esporte, onde há já uma súmula do árbitro que diz que não houve nada. Que ele não ouviu nada, que ele não ouviu nada. Então, portanto, ele não teria o que... Não tem como relatar, não tem o que dizer. O fato aconteceu até próximo dele, mas ele não ouviu, é o que ele diz em súmula. Não sei como vai lidar agora, qual o aproveitamento que vai dar para o papel do árbitro, mas o processo desportivo vai prosseguir com a tomada de outros depoimentos. E tem o processo criminal. Nele, hoje, o delegado lá no Rio, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, já está colhendo depoimentos. Chamou para depor o acusado, que é o Índio Ramírez lá da Colômbia, chamou para depor o Mano Menezes e a vítima, o Gerson do Flamengo, já foi lá depor. E ele falou depois do depoimento prestado na delegacia. Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim, vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e por todos os negros que tem no mundo, sobre o fato que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu tenho um status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que sofrem racismo ou outro tipo de preconceito que possa falar também. O Flamengo está aqui junto do Gerson, como está sempre junto de todos os atletas do Flamengo, apoiando nesse momento. O Gerson cumpriu seu papel de cidadão, apresentou a representação e agora a questão está entregue à justiça e a gente espera que a justiça seja feita. Esse é o Duchi, o advogado é Rodrigo Dunchi, uma coisa assim, do time do Flamengo, que estava acompanhando. É o vice-presidente do... Danches, que estava acompanhando o atleta do Flamengo. O programa está chegando ao final, nós temos mais 1 minuto ainda, feitas essas referência então ao Paulão, que após o jogo lá, o clássico com o Ceará, Fortaleza Ceará, no domingo mesmo, falou a respeito disso, né, foi informado ali da situação, né, que ele estava em campo também ao mesmo tempo, e aí, questionado por uma repórter, fugiu o nome dela infelizmente, mas do Esporte Interativo, que estava transmitindo a partida, e ele disse que o Ramírez, ainda sem saber que era o Ramírez, mas a atitude em si, quem fez é um idiota, e todo o meu apoio ao Gerson, a cor é forte. Ali marcou bastante. Paulão, também com esse nível de consciência de que essas situações nunca foram, e ainda mais agora, devem ser toleradas, e tem que, em comprovada a situação, em comprovado a injúria ou o racismo, aí já não cabe a mim qualificar ou tipificar o crime, tem que ser denunciado, tem que ser punido dentro e fora de campo. Bem, aqui ficamos, vem aí notícias do correspondente Guaíba e depois vamos ter o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro. Muito obrigado a todos, até amanhã, tchau!